Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Fala galera, bora para mais um vídeo e como vocês já sabem, vamos começar com aquela pergunta. Você se considera uma pessoa de fé? Uma pessoa que acrescenta fé? Enquanto você vai pensando aí, bora para a vinheta. Como já percebemos, hoje vamos falar de fé e de como aumentar a nossa fé. Então, antes de tudo, precisamos saber o que é fé. Vamos comigo para o texto de Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certo? Então podemos entender que fé é o ato de confiar, acreditar em alguém ou em algo. E cá entre nós, é muito mais fácil a gente acreditar em algo que podemos ver do que em algo que não vemos. E isso já é natural do ser humano. Então, eu decidi contar uma história para vocês. Havia um homem que estava correndo de dois homens, dois bandidos, dois malfeitores, que queriam acabar com a vida dele. Então esse homem correu, se escondeu. Os malfeitores acharam ele. Então ele novamente correu e se deparou com um lugar que tinham vários caminhos, várias trilhas, vários portões. Então ele entrou num desses portões, se escondeu atrás de uma árvore e orou a Deus. Pai, que o Senhor levante muralha nesse portão para que essas pessoas, esses malfeitores, não me achem e não acabem com a minha vida. Então, no encerrar dessa oração, quando ele olhou para o portão, ele viu apenas uma aranha que estava lá tecendo a sua teia. Os malfeitores correram, quando estavam próximos novamente de encontrá-lo, ele fechou o olho e mais uma vez orou. Pai, eu não pedi uma aranha, que o Senhor levante uma muralha nesse portão, que o Senhor levante uma fortaleza para que esses bandidos não acabem com a minha vida. Então, os dois bandidos, quando chegaram próximo dessa porta, e um deles foi entrar, o outro, no caso, falou para ele, olha, tá vendo? Tem até teia de aranha e ninguém passou por aqui. Vamos procurar no próximo, certo? E o que podemos aprender com essa história? Que muitas vezes pedimos e achamos que sabemos o que precisamos. Mas ter fé é ter certeza que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Podemos aprender que muitas vezes vamos pedir, mas Deus ele vai agir da maneira que Ele sabe que será eficaz, da maneira que precisamos. Porque muitas vezes pedimos algo que queremos e, na maioria das vezes, o que queremos não é aquilo que precisamos. E vice-versa, certo? Acabamos de entender um pouquinho mais sobre fé. Entendemos que ela deve ser um sentimento, um ato, um pensamento, uma atitude que deve estar sempre conosco diariamente. E o mais importante é que, com a fé, agradamos a Deus. E com certeza, agradar a Deus deve ser a nossa prioridade. Vamos comigo para Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ok, na teoria, tudo parece fácil, mas não é bem assim. Então vamos para o quê? Dicas práticas de como ser de fato uma pessoa de fé e uma pessoa que acrescenta a fé. Pera lá, você sabe o que é fácil também? Você correr lá, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber sempre os nossos vídeos, certo? Então vamos aqui para dicas práticas de como acrescentar fé. E a primeira dica é oração. Tenha um momento de oração e sempre que você tiver algo, leve aquilo para Deus, aquela situação. Por exemplo, uma coisa que nós cristãos oramos muito é sobre enfermidade. Então sempre que temos amigos, parentes que estão passando por um momento de enfermidade, por normalidade a gente faz ciclo de oração, faz corrente de oração, pede para os amigos orarem, pede para os familiares orarem, crendo naquela cura.
estou trazendo aqui uma situação bem extrema, mas para você desenvolver fé é importante que você ore por vários tipos de situação, né? O nosso pastor, por exemplo, ele orava para não ter que correr para pegar o ônibus. Então são situações e situações. O importante é que você leve a Deus a tua necessidade, o teu anseio, para que você tenha a sua fé aumentada. Segundo, tenha atitudes positivas e pensamentos positivos, sem ficar reclamando das coisas. Quando a gente acostuma reclamar das coisas, automaticamente a gente começa a olhar pelo lado negativo das coisas. E quando a gente segue por esse caminho, é muito mais difícil da gente exercitar a nossa fé, de colocar a nossa fé em prática e ter pensamentos positivos, sabendo que Deus ele vai agir em determinada situação. Terceira dica: sempre se lembrar das coisas boas. Lembrar das coisas boas que Deus já fez na sua vida e sem ficar focando em coisas ruins ou em situações ruins. É importante que a gente traga à memória aquilo que é bom. Quarta dica: ver e ouvir a palavra de Deus. É importante que a gente se alimente de algo que é precioso, algo que é do reino. Buscar na palavra de Deus, seja na Bíblia, seja buscando uma pregação, ouvindo uma devocional. É importante que tenhamos como alimento a palavra de Deus. E para isso a gente vai ficar com o versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quinta dica: é importante que você entregue nas mãos de Deus. O que? A situação que você está passando, aquilo que você precisa, aquilo que você precisa acrescentar fé. Entregue, tenha confiança que Deus ele vai intervir. Como passamos aqui por vários pontos, então é importante que você ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus que a sua fé seja acrescentada. Deus ele compartilhou fé com todo mundo, que chamamos de fé natural, mas também temos o desenvolvimento da fé sobrenatural e a fé salvífica. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Então é importante que você entregue sua vida nas mãos de Deus para que Ele realmente possa agir na sua vida e acrescentar fé. Então por aqui encerramos mais esse vídeo. Eu espero que você seja uma pessoa que vai acrescentar fé na vida dos outros. Então até a semana que vem. Um abraço!